Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma live do ICO Series. Eu queria me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Eu hoje estou responsável pela prática de ICO, já explico já o que é isso para aqueles que não sabem, ICO no Brasil. A Lee Harrison, LHH agora, né? A gente simplificou esse nome. Na verdade, se eu pudesse dizer qual é o nosso propósito, é ajudar as organizações a desenvolverem melhores carreiras, melhores líderes e, consequentemente, melhores negócios. E dentro desse escopo, a gente tem dois pilares, a transição de carreira e o desenvolvimento de talentos. Dentro da transição de carreira, tem o SEO, que é a prática de transição de carreira para C-Level. E é aí que se encaixa o ICO Series, essa série. E hoje eu tenho aqui a maior alegria de estar, como sempre, ainda bem, em todas as minhas lives, eu consegui trazer os meus amigos, é uma beleza. Tenho aqui a Luciana Camargo, que é Global Executive Succession and Development HR VP da IBM, da minha querida IBM, que eu trabalhei durante 26 anos, que tenho o maior carinho pela IBM, e a Sheila Fonseca, VP de RH da América Latina, da AGCO, Soluções Agrícolas do Brasil. Eu quero dizer que é o maior prazer estar aqui com vocês. Antes delas começarem a falar e se apresentarem, eu vou falar um pouquinho sobre a mecânica, para aqueles que não conhecem, dessa live. Infelizmente, vocês não poderão fazer perguntas verbais. Então, não há como levantar a mão, só via chat. Nós estaremos atentamente fazendo uma curadoria de todas as perguntas e, dentro do possível, nós vamos encaixar as perguntas de vocês. Então, a gente tem o maior prazer, façam perguntas, é sempre muito bom ter vocês aqui. Então, agora eu queria que Luciana e Sheila se apresentassem e falassem um pouco dos seus negócios, para depois a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu não sei quem quer primeiro. Vamos lá, deixa eu... Vou tomar a dianteira aqui. Irene, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar dos seus eventos e ter a chance aí de compartilhar um pouco da nossa experiência. Uma honra estar dividindo esse painel com a Sheila, também bater bola e trocar experiência, ela que tem uma experiência tão vasta, tão rica. Falando um pouquinho de mim, eu tenho um histórico grande aí na IBM, toda a minha carreira na área de tecnologia, né? Trabalho para a IBM. Eu tive, por quase 4 anos, um pouco mais que isso, como líder de recursos humanos da América Latina. E recentemente, em junho, eu fui nomeada numa posição global, né? Como você disse, Executive Succession and Development, Que é um nome imenso, né? Nossa Senhora! Para a área de serviços da IBM, mais particularmente para a Global Business Services, que é a área que tem como principal missão a área de consultoria. A gente tem também outras organizações dentro dessa área, mas consultoria é realmente o core dessa organização. É uma missão muito bacana, muito linda, porque a gente tem um volume muito grande de executivos no mundo, né? E é uma área absolutamente estratégica, principalmente agora, nesse momento que a gente está, né? Onde as empresas elas precisam realmente se transformar, rever e reposicionar seus negócios. A IBM, como todos sabem, é uma empresa aí centenária, né? Já completou 109 anos. E a principal missão da IBM hoje é realmente ajudar os seus clientes a acelerar a sua jornada para a cloud, ajudar a transformar os negócios para tornar as empresas mais cognitivas com o uso das tecnologias emergentes, né, como inteligência artificial, blockchain, segurança, automação. E realmente nesse período que a gente está passando é muito importante garantir a continuidade dos negócios, né?
e investir em tecnologias que possam adicionar valor para o futuro das empresas, mas também das pessoas. Então, tem sido um grande aprendizado tudo isso. A gente vai ter tempo aí de compartilhar o que a RH tem feito, né? E como é importante a gente refletir sobre a missão de recursos humanos nos negócios atualmente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Lu. Sheila, querida. Então, vamos lá. Irene, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse painel com você e também com a Luciana, que nós não tivemos ainda a oportunidade de nos conhecermos, mas temos pessoas em comum. E eu sempre ouvi falar muito bem de você, então é uma honra dividir isso aqui com você, esse painel com você. Falando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga de formação e me especializei em 3 grandes áreas: recursos humanos, business e liderança, que são 3 temas que me atraem muito e que eu tento cada vez mais conhecer, e quanto mais conheço, menos eu acho que sei, né? Minha carreira, minha trajetória, basicamente, é em recursos humanos e marketing. Eu tive a oportunidade de fazer um interim manager em marketing, então eu sempre gosto de colocar o marketing nisso, porque foi aí que eu despertei o meu olhar para negócio, né? E consegui me transformar em um RH de negócio também. A minha história é basicamente formada por 4 empresas, né? Líderes de mercado em seu segmento, de culturas muito diferentes. Então, eu tive a oportunidade de ir para uma cultura italiana, que eu brinco que nem sempre é uma europeia, eu acho que tem diferenças aí entre italiana e europeia, americanas, e também tive a oportunidade de trabalhar, de atuar em uma empresa nacional, o que é uma outra demanda e uma outra atuação, né? E em segmentos bastante diferentes, com culturas diferentes e momentos de maturidade diferentes também. Sempre tive no meu escopo América Latina, né? Agora, no momento, eu sou América do Sul, porque o México está vinculado aos Estados Unidos, mas sempre tive no meu escopo América Latina, o que me deu uma oportunidade de trabalhar com culturas muito diferentes, né? E isso acho que te dá uma versatilidade, principalmente em recursos humanos, muito legal. Atualmente eu estou na ACO. A ACO é uma empresa de soluções agrícolas, ela é líder, uma das 3 maiores líderes, uma empresa extremamente global, que é conhecida por 5 grandes marcas. Nós temos a Challenger, a Massey Ferguson, Valtra, Fendt e Grãos e Proteínas, ou a GSI, que é Grãos e Proteínas. Na nossa visão, nós somos uma empresa de soluções de alta tecnologia para o produtor rural que alimenta o mundo, né? Nós não somos uma empresa considerada montadora ou de máquinas, mas de soluções. E eu acho que o que mais me conecta à ACO é o alimentar o mundo, né? E aí eu acho que tem várias formas de você alimentar o mundo, seja através da agricultura, mas seja através do desenvolvimento de pessoas e fazendo as pessoas prosperarem e florescerem naquilo que elas têm de melhor, né? Eu brinco que eu estou o tempo suficiente em recursos humanos para ter conquistado e vivido boas experiências, e estou há pouco tempo para perto de tudo aquilo que eu quero fazer, quero aprender e quero atuar ainda, né? Então, sem sombra de dúvida, assim, é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, gosto muito, e tento sempre buscar melhores alternativas. Então, esse é um pouco da minha trajetória e um pouco do que eu ando fazendo por aí, que a gente vai poder trocar agora nesse momento. Isso, ótimo. Bom, o tema da nossa live é como é que recursos humanos vem atuando estrategicamente e contribuindo na jornada de transformação das suas empresas. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, para depois a gente entrar nas perguntas, só para começar com o tema da nossa live. Vamos lá, eu acho que eu vou pegar um pouco o momento que eu estou vivendo, né? E o momento na ACO, um momento de transformação cultural, né? A ACO vem se transformando rapidamente nesses 30 anos, né? E embora eu só faça parte dos 8 últimos deles, né? Eu vejo uma outra empresa desde que eu iniciei e nesse momento, né? É um segmento que está crescendo muito, que está se profissionalizando muito,
né? E que efetivamente a vantagem competitiva eu vejo que são as pessoas, né? Eu tenho esse um pouco como se isso fosse um mantra, né? Porque na realidade para mim equipamentos, soluções, enfim, tudo é muito commodity no mercado hoje em dia. E a grande diferença que nós temos, eu acho, que efetivamente são as pessoas. Então, como que efetivamente nós colocamos, além do cliente, as pessoas no centro da estratégia. E eu tenho o prazer de dizer que junto com o meu time, né, eu venho desenvolvendo um trabalho hoje na ACO que é fato. Né? Nós conseguimos colocar as pessoas na estratégia cada vez mais, não de uma forma simples, não de uma forma bastante focada no business, né? E efetivamente como é que nós desenhamos soluções em gestão de pessoas que possam conectar o business e as nossas equipes e, obviamente, que os dois cresçam diante disso. Né? Eu acho que hoje, cada vez mais, as soluções que a RH propõe são soluções que têm que serem sustentáveis, conversarem e falarem totalmente com o business, né? Não tem como hoje você propor soluções sem conhecer do teu business. Eu acho que por muito tempo RH se posicionou como uma área de suporte e não é uma área de suporte absolutamente. É uma área de business que tem o produto que é gestão de pessoas. E isso a gente, né? O produto são ferramentas, são metodologias, são processos, são uma série de coisas que você faz efetivamente para o business se tornar mais competitivo. Então, acho que é bem isso. Como é que eu faço a leitura de cenário? Nós fazemos, né, o meu time e eu, a leitura de cenário do momento da ACO, o segmento que nós estamos, a maturidade da ACO e o que a gente precisa. Acho que tem um olhar muito forte para frente, para o futuro, né? O que nos trouxe até aqui, ok, é muito bom, é muito válido, nos dá uma série de oportunidades, mas a gente tem que olhar qual é o profissional do futuro, qual a relação de trabalho no futuro, como é que as pessoas vão estar se posicionando, o que elas buscam, né? Então, acho que isso a gente tem muito claro. E aí, sim, as soluções são as soluções que, obviamente, tem dentro da estratégia global da ACO, né? A ACO é uma empresa extremamente global. Isso, aliás, é uma das coisas que me atrai na ACO. Nós temos uma estratégia muito clara, mas temos uma autonomia local muito grande também. Isso faz com que nós possamos criar de acordo com a nossa cultura, com o nosso momento e com os nossos desafios. Então, acho que a RH nunca esteve num momento tão oportuno e acho que tão demandado como estamos agora, principalmente nesse momento da pandemia, e acho sim com condições de contar uma bela história, né? Acho que nós temos recursos para tudo isso. Que bom. Lu, você está na sua nova função, mas ainda guarda informações do que está sendo feito, né? Sim, sim, sim. Como é que você quer que eu conduza essa parte? Você quer que eu fale um pouco de RH do período pós-pandemia ou você quer que eu fale de forma genérica a como é que recursos humanos têm trabalhado próximo ao negócio? Eu estou aqui todo ouvidos assim. O que você prefere? Eu acho que você pode falar como é que o RH como um todo tem trabalhado, né? O que você acha? Tá. Eu vou falar um pouco da IBM, tá? De como a gente tem trabalhado e a gente, eu acho que trabalha com muita convicção de que a gente precisa realmente ter um posicionamento muito, muito, muito próximo ao negócio para poder adicionar valor. Né? Qualquer companhia em transformação, para transformar, precisa de pessoas, precisa que as pessoas estejam abertas, que elas sejam adaptáveis, que elas sejam flexíveis, que elas precisam aprender e desenvolver novos skills, ter novos comportamentos. E isso parece simples de falar, mas é bastante complexo de se fazer, né? Você precisa ter uma estratégia muito forte de como recapacitar a sua liderança e fazer com que essa liderança entenda o que precisa ser
mudado nas prioridades e no posicionamento para que as pessoas tenham capacidade de dar o seu melhor, né? Falando só um pouquinho de liderança, a gente sabe da tradição de um perfil de liderança tradicional, daquela que detinha todo o conhecimento, que sempre priorizou só a performance e era o detentor das decisões finais. Hoje a gente está num mundo que, se as pessoas elas não se conectarem e as pessoas não mudarem a forma de pensar, você com certeza não vai ter resposta para tudo, né? Hoje é impossível você ter pessoas que detêm conhecimento e a decisão sozinho. Para isso, você precisa de uma liderança que mude o seu posicionamento, né? Que seja aberto, adaptável, resiliente, que crie ambientes de segurança psicológica para garantir com que as pessoas elas tenham a vontade e a abertura para propor ideias, buscar novas soluções e a importância de, para isso, criar um ambiente muito inclusivo. Você também não consegue ajudar na transformação de uma empresa se você não tem muito foco na força de trabalho que você precisa, né? Hoje a gente está num mundo que a gente sabe que o que a gente conhece, o ciclo de vida de um skill é muito curto, né? A necessidade da gente estar aprendendo coisas novas é incrível de todos os aspectos, desde as áreas mais técnicas, as áreas de hard skill, como nas áreas de soft skill. Então, você ter uma estratégia de skills, né? Que garanta que a sua força de trabalho seja capaz de aprender continuamente, se sinta responsável pelos skills que elas têm, para que elas estejam sempre líquidas do ponto de vista de estarem sempre contribuindo, é super importante. E recursos humanos atua muito forte nisso, né? Em promover uma estratégia de aprendizado contínuo, de garantir que as pessoas tenham muita responsabilidade pelo conhecimento que elas têm. E isso impacta também na forma como a gente contrata, né? Ou seja, hoje a gente não contrata só pelo skill, pelo conhecimento que ela tem numa tecnologia específica, mas sim pela capacidade dessa pessoa aprender novas tecnologias, porque essa tecnologia ela está mudando continuamente. Então, é muito mais pelos soft skills do que pelo hard skill. O hard skill vai ser, claro, que é importante, mas a gente precisa de pessoas abertas para estar evoluindo e acompanhando essas mudanças de uma forma mais natural, né? Então, a estratégia de como entender o que o negócio precisa, trabalhar com cenários múltiplos, porque esse ambiente que a gente está vivendo hoje já não dá mais para você ter um plano nem de longo prazo e nem 1 ou 2 cenários. Você tem que ter múltiplos cenários e tem que ter essa conexão com o negócio para estar sempre se adaptando às mudanças, né? Então, eu falei de liderança, eu falei de conhecimento, de skill. E um outro aspecto muito grande é a experiência, né? A gente tem como recursos humanos a responsabilidade aí de pensar qual que é a melhor experiência que todos os profissionais de uma empresa podem ter. Por quê? Porque com uma experiência boa, a pessoa ela pode ter uma melhor gestão do tempo, ela pode estar realmente muito mais focada em atividades que geram valor e não se perder no meio de uma burocracia de uma empresa. Ela pode ter capacidade de trabalhar muito melhor, né? Você pode promover aí ambientes colaborativos, você pode ter soluções e ferramentas que ajudem muito mais você executar qualquer atividade dentro de uma empresa. E para isso você precisa abraçar as tecnologias existentes. A gente abraça muito forte Analytics, a gente abraça muito forte soluções cognitivas, a gente usa toda a tecnologia disponível e desmitifica um pouco essa história de que a RH agora está só focado na tecnologia e agora deixa de ser focado no humano. Eu acho que é até o contrário. Toda essa tecnologia ajuda a gente a cuidar da burocracia e faz com que a RH tenha muito mais qualificação, muito mais tempo para se qualificar,
para focar no que é humano mesmo, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, nunca o conhecimento sobre o comportamento humano foi tão importante, né? E RH ganha um protagonismo enorme, porque você entendendo mais o comportamento humano, você tem mais capacidade de ajudar a liderança a entender o que ela está sentindo, como ela pode melhorar e evoluir, pode ter um papel de aconselhamento muito mais forte para o negócio. Então, RH foca também muito forte nessa parte de cultura e de experiência. Então, assim, fazendo só um resuminho, eu falei de liderança, de conhecimento, de skill e de experiência e engajamento, porque tudo isso, uma boa experiência, um foco muito grande no que é importante, você realmente consegue impulsionar mais o engajamento das pessoas. Eu escutando vocês, me veio a pergunta seguinte: vocês acham que o papel do RH ele mudou com a pandemia ou ele mudou e vai mudar ainda pós-pandemia? Você quer começar? Pode ir, Luciana, se você... Tá, vamos lá. Vou na sequência. Minha visão, e eu vou falar aqui em 3 fases. Eu acho que a primeira fase da pandemia era aquela fase que ficou todo mundo muito emocionalmente abalado, né? Que realmente o foco de recursos humanos, e eu particularmente acho todos os exemplos que eu vi de mercado, o exemplo da IBM, eu acho que a gente ocupou esse espaço, foi de garantir que as pessoas estavam bem, que as pessoas estavam saudáveis, que elas tinham o suporte emocional que elas precisavam. E elas tinham as condições que precisavam para trabalhar remotamente. Isso eu acho que, assim, ocupou um espaço emocional super importante que talvez a RH não tivesse dando no dia a dia, porque a pandemia ela aflorou uma necessidade muito iminente, né? As pessoas de uma hora para outra perderam a capacidade de fazer várias coisas, tiveram suas crianças sem escola, tendo que estudar dentro de casa, a preocupação com os pais, com os idosos, enfim, foi um volume de demandas muito grande que deixou as pessoas bastante abaladas. Eu acho que foi um momento que a RH teve que atuar rápido e entender que esse negócio era dinâmico, porque você tinha um plano numa semana, na outra semana você tinha que mudar tudo e você ia adaptando. Depois teve um segundo momento, quando a gente meio que acalmou um pouco e baixou essa adrenalina e gerenciou mais essa emoção, onde a gente precisou pensar, putz, e agora como é que vai funcionar tudo isso remotamente, virtual? Né? A gente teve que trabalhar forte para ajustar as operações, para conseguir ser capaz de recrutar virtualmente, eventualmente cuidar do offboarding, separar virtualmente, ter qualquer outro tipo de suporte que recursos humanos provê para a organização de uma forma virtual, né? E isso foi interessante porque a gente talvez não tivesse preparado para isso, porque os processos estavam muito focados no dia a dia e nas operações em pessoa. Mas isso trouxe bastante aprendizado também. Eu acho que foi interessante porque a gente, pelo menos assim da nossa experiência, a gente conseguiu criar processos e criar uma boa experiência virtual. E essa terceira fase, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de aprender com tudo que a gente passou e ver que a gente foi capaz de criar um processo interessante virtual que provavelmente a gente vai precisar. A gente estava falando aí de vacina antes do início dessa live, né? A gente não sabe se vai vir no começo do ano que vem, se chega ainda até o fim do ano, mas a gente tem que entender que esse aprendizado pode evoluir daqui para frente, não necessariamente voltar exatamente como era, né? Porque se a gente conseguiu trabalhar de uma forma mais digital e proporcionar uma boa experiência, agora eu acho que a gente tem que daqui para frente ver como é que a gente consegue evoluir. E para isso a gente precisa realmente estar aberto a pensar que tudo isso pode mudar e trabalhar de uma forma mais flexível e adaptável do que a gente trabalhava antes, né? A gente conseguiu aprender que a gente é capaz.
Agora não precisa trabalhar com o nível de estresse e de tensão que foi para gerenciar toda essa crise, né? Mas a gente pode evoluir daqui para frente e não perder todo esse aprendizado. Contando um pouquinho da minha experiência, sim, eu acho que foi uma mudança, e eu concordo com a Luciana, gênero, número e grau, acho que foi uma mudança assim, rápida, né? Que exigiu muita agilidade nossa, exigiu muito equilíbrio, porque no momento onde todo mundo estava sem saber o que fazer, alguém precisa ter um equilíbrio e dizer, bom, por onde nós vamos, né? Obviamente nos posicionou num outro lugar, né? O que eu acho que foi muito interessante e um dos aprendizados, porque como a Luciana disse, são várias ondas que nós passamos e ainda vamos passar, né? Ok, o que eu faço com tudo isso agora? Então, uma atitude muito rápida, de você propor coisas, né? E eu acho que houve uma cooperação de todo mundo muito grande também, inclusive entre empresas, né? Não foi uma coisa que se fechou numa busca de solução para a ACO, por exemplo, né? Para as nossas equipes, mas nós tivemos que pensar além das nossas equipes. Nós tivemos que pensar nas nossas equipes, nos fornecedores, na comunidade, em tudo. E isso aproximou muito. Eu acho que foi um momento de ouvir muito, né? De falar, eu não tenho soluções só para o business, eu tenho soluções que estão impactando em pessoas, muito. Eu acho que esse foi sempre o meu norte nesse período, né? Como é que nós impactamos cada uma das pessoas. Então, acho que pensar nisso, né, proporcionou esse diferencial, que é possível criar coisas, é possível ouvir pessoas, e como a Luciana disse, assim, o quanto nós tivemos que estar open para desfazer algumas coisas que nós tínhamos muito rapidamente, como crenças, como padrões, processos, e recriar novos, né? Então, eu acho que sim, mudou o RH, acho que deu um protagonismo ainda muito maior, mas eu ainda acho que é só o começo, né? Eu acho que trouxe uma questão de agilidade, de desafio e de quanto nós somos capazes de liderar bem e gerenciar bem uma crise, e de quantas oportunidades surgem para elas. Eu acho que, assim, nesse momento, olhar através de um momento, de uma situação difícil, que tem pouco para celebrar, né? Porque essa pandemia hoje trouxe muitos impactos, então não tem o que celebrar, mas o como você faz algumas coisas crescerem e se tornarem importantes para as pessoas num momento como esse. Então, acho sim que a RH liderou e liderou muito bem, e todas as empresas que eu vejo, as pessoas, e acho que o exemplo da ACO, estão totalmente gratas ao como a gente vem conduzindo esse processo. Isso efetivamente conecta muito mais as pessoas a cada um de nós. Eu vou aproveitar aqui que tem uma pergunta do Fabiano Tilelli. Ele é gerente de payroll e serviços de RH. Ele gostaria de fazer perguntas para vocês, perguntando o seguinte: qual foi o maior desafio que vocês entendem que as suas corporações possuem, que as suas corporações que possuem grandes diferenças de modelos de negócios, né? Porque as suas corporações de vocês são completamente diferentes, quais são os desafios que eles enfrentaram no momento de adaptar as operações ao novo normal e como agiram para vencer esse desafio, né? Tá. Deixa eu posso começar então. Bom, Fabiano, quando eu olho o desafio da IBM, não foi a questão do trabalho remoto, porque a gente já tinha toda a tecnologia, infraestrutura, né? Hoje, imagina que, sei lá, a IBM tem 340, 350 mil funcionários, 95% da IBM está trabalhando home office, né? Então, a gente já tinha isso bastante no nosso DNA. Mas eu diria que, exatamente por esse tamanho, o mais importante foi a gente reagir rápido para a gente entender a realidade individual das pessoas e das organizações e das operações. E isso a gente conseguiu, mas foi muito importante o posicionamento de recursos humanos de querer ouvir, né? De agendar muitas lives, muitas reuniões
de entender o que estava acontecendo, de entender o que cada negócio precisava e não simplesmente definir uma solução, implementar, comunicar por um e-mail e deixar com que as coisas acontecessem. Eu acho que nesse momento, eu estava ainda liderando a América Latina, a gente tem 11 países, e cada país tinha uma decisão governamental, tinha necessidades diferentes. Então, essa conexão com cada operação e ter o time de liderança todo mobilizado para falar com as pessoas foi muito importante, para que as pessoas se sentissem seguras, para que as pessoas sentissem que elas tinham o suporte da companhia e que elas tinham toda a infraestrutura e condições de atuar nos seus clientes, que na verdade a gente tinha muito forte também em mente que os nossos clientes estavam precisando muito da gente naquele momento, exatamente porque eles precisavam se preparar para também dar o suporte e ter a infraestrutura para suas operações. Então, esse apoio emocional e esse posicionamento da liderança ajudou não só aos nossos funcionários, mas também aos clientes, porque a gente conseguiu uma continuidade sem muita disrupção. Bom. Oi, Fabiano, tudo bom? Legal a sua pergunta. Eu acho que os desafios foram vários e, embora sejam negócios totalmente diferentes, né, eles se conectam, porque no final estamos falando de pessoas. Né? Para a ACO, o desafio foi um pouco diferente da Luciana. Nós não éramos nada remoto. Né? Nós éramos 100% presencial. Eu não vou esquecer, uma sexta-feira veio uma ligação em março, dia 13 de março, precisamos colocar todo mundo em remoto. Né? Veio uma ligação da corporação, vamos correr e tal, a gente precisa colocar todo mundo, e na segunda-feira nós tínhamos, então, todo mundo no remoto, criando alternativas para os 10 sites que nós temos na América do Sul, né? Tanto para quem mão de obra de manufatura, como também para as áreas administrativas, de business, enfim. Então, foi um processo para a gente super inovador. Nós não sabíamos nem se equipamento nós tínhamos para todo mundo. E, junto com a área de IT, nós encontramos as soluções e aí começamos a trabalhar. Né? E nesse novo cenário, e como nós criamos essa conexão com as pessoas, como é que nós nos adaptamos, né? Inclusive em termos da própria liderança. Né? Não era muito comum, não era um hábito trabalharmos remoto, e como é que vai funcionar, como é que vira a nossa agenda, como é que a gente vai se conectar, como é que a gente mantém as pessoas engajadas, e sempre aquele ponto, será mesmo que todo mundo vai render ou as entregas vão acontecer do jeito que elas precisam? E, para nossa surpresa, as coisas foram passando, nós fomos criando soluções, a liderança toda junta, criando momentos da liderança. Eu acho que foi um momento de muita união da liderança. Eu mesmo com o meu time, todos os dias nós nos reuníamos para dizer, bom, o que fizemos e o que vem para amanhã, né? Qual é o próximo passo, né? Isso também dando agilidade. E uma coisa que nós não fazíamos tanto era a conexão do próprio CEO com toda a população, né? Isso nós fizemos com muita frequência e fazemos hoje. O que antes nós tínhamos em liderança, reuniões com as lideranças, nós passamos para todo mundo, tá? E acho, sim, que o grande ponto foi comunicar, comunicar e comunicar. E, através disso, poder ter as pessoas conectadas, tranquilas. A primeira coisa, sem sombra de dúvida, garantir a saúde e o bem-estar das pessoas. Depois, tirar o medo que essa pandemia criou da possibilidade de perda do emprego, de trabalho, ou quanto elas, não sendo vistas presencialmente, ainda seriam valorizadas. Enfim, então foram vários momentos aí de criar situações e achar a nossa forma de trabalhar e de manter todo mundo engajado, conectado e, por incrível que pareça, entregando mais até do que nós entregávamos no outro modelo. É isso mesmo. Eu quero, até não é uma pergunta, é comentário, uma colocação do Mauro Carrusca, que ele diz o seguinte, que as empresas confundem inovação com tecnologia, né?
e, na verdade, muitas vezes, e não é, né? Não é, né? Então, na minha visão, inovação tem a ver com colaboração, que, por sua vez, tem a ver com pessoas. Portanto, inovação é gente. Aí ele põe, aliás, gente feliz. A inovação, ela constrói o futuro, que pode ser com tecnologia, mas vai ser feito através das pessoas. Então, muito bem colocado, é isso mesmo, e eu acho que gente feliz vai fazer a diferença para a gente continuar caminhando nesse mundo incerto. Posso até complementar em cima disso? Lógico, lógico. Eu acho que é tão importante essa colocação do Mauro, e inclusive fazendo até a ponte com o que a Sheila falou, inovação vem de ideias, né? Ideias não é ter uma ideia brilhante, cai uma maçã na cabeça, né? É você se sentir à vontade para colocar o que você pensa e estar num ambiente onde você pode estar inteiro, onde você está pleno, você sente que você está num ambiente que você é respeitado, que existe abertura para se falar o que pensa. É nessa hora que realmente as ideias surgem e que se constrói em cima dessas ideias. Então, por isso que quando eu comentei da questão de ter uma estratégia de liderança para fazer com que a liderança entenda a importância de construir ambientes seguros, com confiança, é tão importante. Né? Se você não cria esse ambiente, você não tem as pessoas inteiras. Elas não estão felizes, como diz o Mauro, elas não estão de coração, não estão realmente conectadas com aquele ambiente. Então, isso é absolutamente fundamental e eu concordo 100% que inovação tem muito a ver com ambientes de colaboração onde as pessoas elas podem estar contribuindo o tempo inteiro. E aí, conectando com a Sheila, está sendo muito interessante essa experiência para desconstruir a questão da performance, né? Da forma como a gente avaliava a performance, porque ainda se tinha muita a preocupação de que para garantir que uma pessoa estava trabalhando ou não, tinha que estar olhando a pessoa, tinha que ver a hora que ela chegava, a hora que ela saía. Agora que a gente está no ambiente virtual, a gente precisa confiar nas pessoas, acreditar que ela está realmente comprometida com o que ela tem que entregar. E para a pessoa entregar e ter uma ótima performance, a gente tem que entender o momento dela. A gente está no meio de uma pandemia. Essa pessoa tem necessidades pessoais, ela tem demandas, ela tem crises. Então, você ter uma liderança empática que entende o ambiente das pessoas, faz com que as pessoas se sintam gratas, porque realmente ela está sendo compreendida, e ela vai estar muito mais comprometida em entregar os resultados e ser mais produtivas. Então, isso tem a ver também com produtividade, né? E eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme como recursos humanos de avaliar os nossos conceitos de performance, de gestão de performance. E aí, se eu puder completar, eu acho que isso vai mudar sim, né? A forma de você avaliar pessoas, né? Eu acho que sim, o trabalho remoto veio para ficar, em maior ou menor grau em algumas realidades, mas ele veio para ficar. Hoje nós temos um desafio de como é que nós equilibramos o trabalho presencial, porque nós somos uma empresa de manufatura, e o trabalho também remoto, e as políticas, e criamos uma ACO, né? Então, esse está sendo um desafio muito grande, né? De ter vários modelos de trabalho, né? A gente está falando muito do fixo, do flex e do remoto, e de criar, incluir todos nessas possibilidades, né? Acho que em um momento também como esse, a gente vem falando muito de diversidade e inclusão, né? E acho também que para aquelas empresas que diversidade e inclusão ainda não era uma realidade, ela se tornou a partir de agora também, tá? Então, acho que isso também é um outro ponto que vai mudar o tom um pouco da relação do trabalho como um todo, né? A diversidade e inclusão, ela também veio, ela está aí fortemente, e eu acho que nesse momento ela foi olhada de uma outra forma também. Que inclusive é uma das perguntas, né, que a Jaqueline fala, né? Como é que as suas empresas, a IBM, eu queria que a Lu falasse, porque a IBM tem um programa maravilhoso de diversidade. Eu, quando falo com a IBM, meus olhinhos até brilham, né? 26 anos na IBM, tenho o meu coração lá também. Mas aqui a Jaqueline, ela fala exatamente como
como é que as organizações de vocês estão tratando com esse tema de diversidade, né? E dentro desse novo normal. Então, a Sheila até deu um toque, se quiser complementar, Sheila, um pouquinho. Não, então, a gente também tem um programa, não é tão robusto como o da IBM, porque eu acho que nós entramos um pouquinho tarde no processo de diversidade e inclusão como programa, um programa mais robusto globalmente, né? Aqui, junto com o meu time, nós coordenamos, nós temos 4 pilares muito bem definidos, e uma das iniciativas que meu time criou, a Lucila Albini e a Clarissa Daroit, elas criaram o Trait Talks, né? Porque o Trait é o nosso programa de diversidade e inclusão, e nós temos embaixadores da diversidade, enfim. E como a Luciana falou, como nunca nós passamos a ouvir e a escutar as pessoas. E o que elas estão falando de tudo isso e de como nós tratamos cada um dentro da sua individualidade e como nós trazemos isso para a organização. É uma das coisas que não é simples, né? Eu acho que trabalhar com essa diversidade e inclusão é um aprendizado constante, não tem receita para isso, eu acho que são aprendizados e depende da tua cultura, do momento da tua empresa, mas eu acho que a gente vem trabalhando isso e nesse momento as pessoas ficaram mais abertas a aceitarem essa diversidade. Né? Quando você coloca todo mundo numa situação muito de vulnerabilidade, como nós estamos, as pessoas abaixam as suas crenças, ou seus padrões, e se tornam mais abertas. Eu acho que todo mundo está no mesmo barco, então as pessoas se tornaram um pouco mais abertas e solidárias a aceitarem tudo isso. Né? E eu acho que é um grande momento para pegar essa oportunidade e transformar efetivamente a diversidade e a inclusão. Obrigada, Lu. Então, Irene, a IBM ela tem aí uma história centenária de abraçar a diversidade e a inclusão. A gente, inclusive, muitas vezes definiu regras internas muito antes das leis protegerem e criarem regras de como proteger a diversidade, né? Tem inúmeros programas, mas eu realmente eu acho que vale a pena falar por que isso é tão importante, né? Vamos falar de três aspectos que eu acho que são muito poderosos quando a gente fala de por que isso é absolutamente importante. Uma é do ponto de vista de talento. Imagina que quando a gente tem um olhar muito enviesado e preconceituoso e a gente deixa de abraçar essa diversidade enorme que o mundo tem, a gente está tolhindo toda a nossa capacidade de ter acesso a talentos. Né? Segundo, a inovação. Né? A gente conversou aqui sobre o ponto que o Fabiano trouxe. A inovação, ela vem da diversidade de ideias. Na verdade, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de diversidade cognitiva. É a nossa capacidade de abraçar pensamentos diversos, histórias diversas, experiências diversas. E a inovação, ela depende disso. E terceiro, para os clientes, assim, cientificamente está comprovado que pessoas compram de pessoas e clientes compram de clientes que têm afinidades de valores. E eu acho que cada um de nós tem, até como pessoa física, a experiência de jamais querer comprar de uma empresa antiética, jamais querer ter experiência com uma empresa que teve um histórico que mostrou desrespeito com as pessoas. Então, assim, a gente tem tantos argumentos para a gente entender como é importante a diversidade e a inclusão e o quanto isso já está conectado com resultados de negócio e lucratividade. Então, é muito poderoso todos os argumentos e conteúdos que já existe disponível e a gente trabalha muito forte com a nossa liderança e com as pessoas no sentido de isso é parte dos nossos valores, a gente entende que isso é bom, que é importante, e se a gente quer ter uma população, né,
uma força de trabalho feliz, elas precisam se sentir inteiras, elas têm que realmente sentir que elas são importantes, né? Que elas pertencem àquela empresa e que a gente se importa muito com eles, né? É o I believe, I belong, I matter, que é o nosso mantra. E a gente fala isso by heart, porque realmente eu acho que não existe inovação sem diversidade, né? E vale a reflexão para a gente, porque a gente pode falar assim, não, eu não tenho preconceito, né? Eu gosto da diversidade, mas eu acho que vale a gente pensar o quanto a gente é capaz de abraçar um pensamento diverso. O quanto que a gente é capaz de abrir mão de uma verdade que a gente acha que a gente tem, porque a gente acha que a gente está certo, e abraçar uma perspectiva totalmente diferente e estar aberto para um pensamento totalmente diverso. Aí sim a gente entra no core da inclusão realmente e da inovação. Então, eu acho esse tema apaixonante e acho que isso é mandatório. Daria uma outra live, né? Com certeza. E eu reforço o que você falou, porque quando me perguntam a respeito de liderança feminina e dos preconceitos, eu digo, gente, eu fui criada na IBM. Em 70, quando eu entrei na IBM, já tinha uma política de equilibrar liderança feminina com a masculina. Então, eu nunca sofri nenhum preconceito, nunca tive... Então, eu não conheço isso na minha história, né? Então, eu posso reforçar isso falando da IBM nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, agora vou voltar, porque a live não é comigo, é com vocês, né? O Rodrigo, que é Pesani, ele gostaria de saber a visão de vocês, né, das organizações que vocês trabalham, como é que será esse futuro do trabalho, se vocês pensam nisso. Já que o home office deixou de ser um tabu e virou uma realidade, medidas de flexibilidade, como banco de horas, compensação de jornada, foram implementadas. Seria o momento da implementação real de modelos mais personalizados e menos padronizados? Por exemplo, os benefícios flexíveis podem se tornar uma nova realidade? Eu posso responder primeiro? Eu acho que sim, é uma realidade, cada vez mais é uma preocupação nossa, né? Depende muito da maturidade da tua empresa, do momento também de resultados da tua empresa, porque assim, ao final, né, isso tudo gera um custo e que a gente tem que aprender, tem que saber monitorar ou gerenciar isso de uma forma que tenha um impacto saudável para ambos. Principalmente em indústria de manufatureira, isso é muito forte, né? Isso a gente cresce, eu aprendi muito cedo isso. Mas vamos lá, eu acho que sim, eu acho que essa questão do remoto vai criar uma série de novas necessidades e políticas, né? O remoto hoje está sendo aceito muito bem, né? Inclusive em termos de legislação, que eu acho que tem que acompanhar também toda essa mudança. Mas óbvio que a gente vai ter que pensar em benefícios e como isso vai funcionar. Eu ainda não tenho uma resposta, nós estamos numa fase efetivamente de analisar, são 3 pilares que nós estamos analisando: workforce, workplace e work environment, né? Dentro de um projeto do que vai ser o 2021, e sendo que o workforce a gente fala, tá bom, qual é o modelo que nós vamos funcionar, o workplace, o que eu vou proporcionar para essas pessoas em termos de infra, em termos de escritórios, modelos de escritórios e tudo mais, e inclusive também infraestrutura para trabalhar remoto, e o work environment, como é que quais serão as políticas de gestão de pessoas que mudarão em função de tudo isso, tá? Eu ainda, como eu disse, nós estamos no meio desse processo, aí buscando alternativas, lendo muito, fazendo muito benchmark e tentando criar a nossa forma de trabalhar com tudo isso, tá? Eu acho que sim, eu não sei se via pacote de benefícios flexíveis, eu acho que benefícios flexíveis a gente perde em escala, mas ganha em atendimento individual, são modalidades que a gente vai ter que pensar um pouco mais. Como eu disse na anterior, como todos os business estão no mesmo momento, inclusive com nossos parceiros, nós conseguiremos negociar de uma forma diferente. Então, acho que vão ser aí parcerias que nós faremos para encontrar soluções para atender a cada um nesse novo modelo também, que nós não temos ainda a receita e não sabemos qual é. Muito bem.
Bacana. Bom, eu acho que a Sheila cobriu bastante a parte de benefícios, mas eu adicionaria a parte de flexibilidade, políticas de flexibilidade e tudo que isso implica, né? Na questão da gestão de performance, avaliação de produtividade. Eu acho que sim, o futuro do trabalho já chegou, está aí. A tendência da gente conseguir otimizar cada vez mais atividades repetitivas, operacionais, com o uso de cloud e soluções cognitivas e todas as outras tecnologias é imensa, né? E que bom que já estava aí essa solução. Eu acho que todas as empresas que tinham seus processos de RH já na cloud sofreram muito menos, porque realmente não se pede informação nenhuma, se consegue fazer mudanças, se adaptar, criar soluções de uma forma muito mais ágil e muito mais rápida. Eu acho que sim, o grande desafio para recursos humanos é estar muito próximo do negócio, é ouvir e depois co-criar soluções que façam sentido para o negócio. Porque a gente está num ambiente absolutamente dinâmico, mutante, a gente tem que estar aberto para múltiplos cenários e se mostrar aberto e com capacidade de responder muito rápido às necessidades do negócio. Hoje eu escutei uma frase que eu adorei, que é assim, ame o problema, não a solução. Acho que a gente tem que realmente entender o problema para a gente ver como que a gente pode ajudar a criar uma solução que faça sentido para os negócios e para as pessoas, porque as coisas são interligadas, ninguém está falando aqui que é só o negócio que importa, muito pelo contrário, né? RH ela tem que estar muito conectado com as pessoas para ver como é que a gente consegue articular soluções que façam sentido para o futuro. E não ter medo da mudança. E aí, só complementando, né? Saber que nesse novo cenário nós vamos errar. Não tem solução perfeita. Não. Tem aquela que vai caber melhor para a tua população, para aquela cultura, para aquele momento, para a maturidade da empresa, né? Então, acho que se dá o luxo de errar nesse momento é o importante. Aliás, a gente deveria errar, né? Porque é tão libertador, né? eu acho o máximo esse momento que a gente está vivendo, né? É verdade. É um momento, realmente, é um momento, é único mesmo e maravilhoso, né? Cheio de oportunidade. Né? E a gente tem a oportunidade de olhar para dentro e resgatar o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que a gente vai sair muito maior dessa fase do que entrou. E isso que vale, tem que estar aberto para aprender e para errar, como diz a Sheila. É isso aí. Última pergunta rápida. Você, que foi até o Eduardo Abud, fez essa pergunta, dizendo assim, vocês têm plano de retomada? Como é que vocês vão fazer? Já tem algum planejamento? É rápido, a gente já está quase acabando, mas essa eu acho que dá para ser mais ou menos rápido. Tá, deixa eu contar um pouquinho da experiência que nós estamos passando. Eu tenho 2 momentos, quer dizer, as plantas estão funcionando, tá? A Acro não parou. Aliás, o agro fez um slogan muito, muito forte, né? O agro não para. Então, o agro não parou nesse momento, então a Acro continuou trabalhando. Nós paramos em pouquíssimo tempo, isso a parte operativa. A parte, então, administrativa, nós estamos em remoto 100%. Exceto algumas equipes que precisam estar na planta, né, as quais eu prezo muito, tenho muito cuidado aí com a saúde e bem-estar deles, mas nós temos um plano do Office Ramp-Up, que nós chamamos, é o plano de imediato, então nós devemos voltar primeiro com a liderança, não tem data definida ainda, mas voltar primeiro com a liderança nos escritórios, para ser o exemplo, né, a liderança dando o exemplo, testar todos os protocolos nossos, e aí depois a equipe vem na sequência. E, obviamente, para 2021, como eu falei, nós estamos crescendo muito o nosso percentual de pessoas que vão ficar remota. E também criamos o Flex, né? Onde 2 dias vão ser na empresa, 3 em casa, e aí tem também o modelo fixo. Então, nós estamos trabalhando em cima de tudo isso, considerando sempre workplace, work environment e workforce. Então, essas são as ideias. Não tem data ainda, o que é muito legal. Enquanto a pandemia ainda estiver alta, nós não voltamos, isso é ponto. Né? Então, preservando a saúde e bem-estar, nós não voltaremos. E voltaremos quando a situação estiver um pouco mais controlada nesse modelo. Bacana.
Bom, a IBM, a gente não parou, né? Tá mil todas as operações. Existe um playbook de Return to Work, né? Um playbook que foi definido mundialmente, a gente compartilha inclusive com os nossos clientes. E além desse playbook, cada região, cada país está definindo o seu plano de retomada de acordo com a necessidade e com as definições de cada governo. Para o Brasil, a gente não tem data definida, né? A gente, sim, tem um trabalho intenso de suporte aos nossos colaboradores, a toda a nossa organização, e tem realmente esse playbook tem múltiplas regras aí de como seria o retorno quando necessitar, né? Hoje a gente tem os essential workers, que são aqueles que realmente precisam estar nos sites, mas não existe um plano imediato para retomada no curto prazo, não. A gente, por enquanto, está trabalhando muito, tendo muita discussão e planejamento, mas por enquanto a gente vai continuar remoto mesmo. Muito bem. Estamos chegando ao final. Infelizmente, a gente não pôde fazer todas as perguntas. Agradeço muito. Eu gostaria que, então, Sheila e Luciana se despedissem e depois eu me despeço de vocês e a gente se vê nas próximas semanas. Bom, mais uma vez, Irene, obrigada pelo convite. Conte comigo sempre. Adoro os nossos encontros, as nossas conversas. Enfim, admiro muito o teu trabalho. Luciana, como eu disse no início, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas farei em breve, assim que a pandemia permitir. E aos demais, assim, que estão na live, eu acho que nós estamos num momento único, um momento onde recursos humanos, sim, pode ser o protagonista e contribuir bastante, não só na saúde, bem-estar e desenvolvimento das pessoas, mas para o business também, né? E para aqueles que estão enfrentando esses desafios, eu acho que é calma, equilíbrio, no final tudo vai dar muito certo. É isso. Bom, novamente, muito obrigada. Irene, é sempre bom estar com você. Sempre eu posso estar extremamente ocupada, enrolada. Eu recebo um convite seu, eu paro tudo, porque eu sei que é sempre uma delícia ter a oportunidade de estar com você. Obrigada mesmo. Prazer, Sheila, trocar tanta ideia e experiência com você. Para mim foi super gostoso compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Eu me coloco à disposição aí para continuar no chat aí, ou via LinkedIn. Acho que é um momento difícil, né? A gente está aprendendo a lidar com ele, está acertando e está errando, como disse a Sheila, mas eu acho que vale a pena refletir sobre tudo que a gente está aprendendo e não voltar para trás. É só evoluir, é daqui para frente, não retrocesso. Tem muito aprendizado, as empresas precisam da gente, as pessoas precisam, a gente tem muita oportunidade de agregar valor e aprender com elas nesse processo. Então, vale muito a pena a gente valorizar a função recursos humanos nas empresas nesse momento. Sempre. Muito bem, muito obrigado. E como mensagem, acho que ficou dessa live, assim, gente, é uma coisa muito importante. Então, nunca foi tão importante, nunca as organizações perceberam a necessidade que há de você cuidar da sua gente. Então, vamos nós agora cuidarmos de nós mesmos, nos desenvolvermos, aproveitarmos esse momento para sairmos muito, muito melhores do que entramos. Um beijo a todos, espero vê-los aqui na próxima live. Obrigada, Lu, obrigada, Sheila. Tchau. Obrigada, tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. De nada, tchau.